O que há no seu quarto que Deus não quer ver lá nesta Semana Santa? Purifica-te e purifica a tua casa, porque o Senhor passará no meio de ti. Êxodo 12, versículo 19. O que guardas em segredo, Deus vê como preparação. O que escondes debaixo da cama, Ele o deseja no altar. O teu dormitório é mais do que um espaço para descansar. É o lugar onde te partilhas em silêncio, onde choras sem que ninguém note, onde oras quando não tens forças para ajoelhar-te. O teu quarto é um altar escondido. É o jardim secreto onde Deus te visita nas madrugadas, onde o seu espírito se move entre os teus suspiros. Mas também é onde guardas coisas que te impedem de avançar. Coisas pequenas, silenciosas, mas carregadas de peso espiritual. Esta Semana Santa não é um ritual a mais, é um encontro divino. É o momento em que Deus deseja passar pela tua casa, mas antes, Ele te pede algo: limpe-a. Não porque Ele precise de ordem, mas porque o teu coração precisa de espaço, porque o que toleras no teu quarto muitas vezes reflete o que toleras na tua alma. E se o dormitório é onde descansas, também deve ser onde se renova a tua fé, onde se respira paz, não ansiedade. Nesta Semana Santa, Deus quer que tires algumas coisas que estão impedindo a sua presença plena. Coisas que parecem normais, mas que são portas abertas para o desânimo, para o pecado ou para o estancamento espiritual. Não se trata de legalismo, trata-se de propósito, porque o que parece inofensivo pode ser o disfarce do inimigo, e o que parece uma tradição pode ser uma cadeia invisível. Às vezes não precisas de mudar-te, só precisas de retirar o que não te permite habitar o propósito. Porque o que parece decoração pode ser distração. E Deus não partilha o quarto com ídolos, com ressentimentos, com amuletos, com coisas que chamam energia, mas roubam a presença. Por isso, não é coincidência que estejas a ouvir isto, é propósito. Deus quer entrar na tua casa nesta Páscoa, mas precisa que prepares o espaço, que tires o que atrapalha, que limpes o que tem estado a contaminar a tua atmosfera espiritual. Há coisas que tens tolerado por anos, coisas que já não notas, mas que o céu jamais ignorou. Fotografias, objetos, hábitos, pensamentos, até mesmo odores, que fazem do lugar onde deverias curar um lugar onde retrocedes. Deus está a dizer-te: eu quero habitar contigo, mas não posso fazê-lo se também lá estiver o que te separa de mim. Semana Santa não é uma data para recordar um sacrifício distante. É o momento em que o Cordeiro passa pela tua vida, busca um sinal na tua porta e para onde há reverência, não costume. E se o milagre que esperas não chegou, porque o teu quarto se encheu de ruído espiritual? E se o teu descanso foi roubado, porque o que te rodeia grita mais alto do que a voz de Deus? E se o insônio não for físico, mas espiritual? Às vezes não precisas de uma cama nova, mas sim de retirar o que se encontra debaixo dela. Não precisas de mais aromaterapia, precisas da paz que ultrapassa todo entendimento. E essa paz não habita onde há confusão, onde há desordem, onde há sombras que não quiseste enfrentar. Hoje o Espírito Santo te está a dizer: limpa o teu quarto como sinal de que queres que eu habite lá. Não é uma tarefa doméstica, é um ato profético. Cada coisa que tires será uma declaração. Estás a dizer: isto já não tem lugar na minha vida, este objeto já não define a minha identidade, este hábito já não governa as minhas noites, esta tristeza não será mais o meu travesseiro. Porque o que agora parece uma limpeza é uma guerra espiritual, é um rompimento com o que antes te atava, é uma entrega. Tira os amuletos, aquela pulseira que te regalaram para a boa sorte, aquele olho turco que te disseram que protegia do mal, aquela estátua que não compreendes inteiramente, mas que sempre esteve lá. A Bíblia é clara: não terás deuses alheios diante de mim. E não é exagero, é obediência, porque o que toleras como cultura, Deus chama de idolatria, e o que parece inofensivo muitas vezes é uma brecha espiritual. Nesta Semana Santa, não ofereças flores a um Cristo crucificado, oferece obediência ao Cristo ressuscitado. Ele não quer apenas a tua fé de domingo, quer a tua atmosfera diária. Tira as fotografias que te prendem ao passado, aquela pessoa que já não está, mas cuja imagem te rouba o sono, aquele ex que te partiu,
mas cuja foto continua lá como se a sua presença ainda tivesse acesso. Aquela fase da tua vida que já não existe, mas cuja memória ocupa um lugar de honra. Deus quer fazer-te novo, mas não pode se continuares a olhar para trás. O que parece uma recordação pode ser uma cadeia, e o que parece nostalgia pode ser resistência ao processo. Semana Santa é morte e ressurreição, e isso inclui morrer para o que já não deve viver em ti. Tira as roupas que representam identidades passadas, aquela peça que usavas nos tempos de rebeldia, aquele perfume que só te conecta com uma versão de ti que Deus já curou. O inimigo é astuto, nem sempre te ataca com coisas visíveis, às vezes te prende com objetos carregados de memória. Cada vez que os vês, cada vez que os tocas, algo no teu espírito se enfraquece e não sabes por que estás desanimada, mas é porque o teu quarto é um arquivo da tua antiga vida e o céu não pode construir sobre ruínas não entregues. Tira os livros, as revistas, os objetos que contêm informações contrárias à palavra, tudo o que promove práticas esotéricas, espiritualidades misturadas, mensagens que parecem positivas, mas que negam a cruz. Deus não partilha a sua glória. Ele não abençoará um quarto onde se exaltam outras vozes. Não é rigidez, é proteção, porque o que lês te molda, o que consumas te influencia e o que toleras transforma-se em parte da tua atmosfera. Se queres um quarto cheio de paz, então retira o que não honra o príncipe da paz. Tira a desordem, não só a física, mas a espiritual. Aquela falta de estrutura, aquele caos que reflete o teu estado interior. Um quarto desorganizado muitas vezes é o reflexo de uma alma sem direção. Mas quando decides arrumar, estás a dizer a Deus: estou pronta para receber o novo. Porque o que agora parece limpeza é profecia. Estás a declarar: estou a esvaziar este lugar para que o preenchas tu. Cada gaveta que organizas, cada papel que descartas, cada espaço que limpas, estás a fazer espaço para a sua presença. Não ignores aquela pequena caixa guardada no fundo do armário, a que tem estado anos sem ser aberta, mas que cada vez que pensas nela, algo se estremece por dentro. Talvez contenha cartas antigas, recordações de uma relação despedaçada, objetos de alguém que já não faz parte da tua vida, mas cuja ausência ainda te dói. Não é apenas uma caixa, é um monumento ao passado. E enquanto continuares a guardar o que representa perda, não poderás receber o que representa propósito. Deus quer curar, mas para isso precisas também de render a dor que escondes. O que agora parece uma simples caixa é uma porta emocional não fechada, e o que não fecha, o inimigo visita. Tira as distrações. Aquele aparelho que não consegues largar, que levas para a cama como se fosse indispensável, mas que te afasta do silêncio onde Deus fala. O telemóvel, sim. As redes sociais que consumes antes de dormir, os vídeos que não edificam, as músicas que preenchem os teus pensamentos com coisas contrárias ao espírito. Não é que Deus não queira que uses tecnologia, é que Ele sabe que o que te entretém, muitas vezes, é o que te está a roubar. Se antes oravas e agora apenas desliza a tela, se antes dormias em paz e agora dormes carregada, então algo mudou. E não foi o céu. Nesta Semana Santa, faz um jejum de distrações. Retira o ruído para que o sussurro de Deus se ouça. E se formos mais profundo, tira o ressentimento. Embora não o vejas, embora não esteja guardado numa gaveta, mesmo que ninguém o note, ele está lá, no ambiente. Como uma sombra que não se vai, como uma tensão que pesa. Cada vez que te lembras daquela pessoa, o coração acelera. Cada vez que vês o nome dela, algo se enfurece dentro de ti. Esse ressentimento transformou o teu quarto num campo de batalha emocional. E Deus não pode restaurar num lugar onde ainda há guerra não resolvida. Perdoar não é justificar o que fizeram, é renunciar ao direito de o carregar. Porque enquanto dormes com esse peso, eles continuam livres. Mas tu estás acorrentada, e a liberdade não chega onde o rancor governa. Nesta Semana Santa, tira também a vergonha. Aquela sensação constante de não seres suficiente, de não estares à altura, de que Deus está decepcionado contigo. Aquela culpa que não vai embora, mesmo que te tenhas arrependido 1000 vezes.
Aquela voz que te repete que falhaste demasiado para seres usada por Deus. Essa mentira decorou o teu quarto como um papel de parede invisível. Mas Deus não te vê como tu te vês. Ele não entra no teu quarto à procura da perfeição, entra em busca de rendição. Ele não procura camas impecáveis, procura corações despedaçados. E o que para ti é falha, para ele é oportunidade de glória. Tira essa vergonha, não vem dele, vem do acusador. E na cruz Jesus já cancelou toda a condenação. Tira também o medo, aquele que te faz dormir com a luz acesa, aquele que não te deixa descansar porque sempre esperas que algo mal aconteça, aquele que não consegues explicar, mas que te acompanha cada noite. O medo não é emoção, é espírito. E o Espírito de Deus não pode conviver com o espírito do temor, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. O que agora parece uma ansiedade sem nome é uma amarração. Mas nesta Páscoa, Cristo quer ressuscitar a tua confiança, a tua fé, o teu descanso. O anjo da morte passou pelo Egito, mas não entrou onde havia sangue na porta. Hoje essa mesma sangue está sobre ti, e se está sobre ti, não há espírito que tenha direito a habitar onde habita o Espírito Santo. Tira a tristeza acumulada, não aquela que se vê, mas a que se cala. Essa tristeza silenciosa que te fortalece de dia, mas te parte nas madrugadas. Aquela que ninguém nota, porque sorris bem, falas bem, funcionas bem, mas que a cada noite te envolve como um lençol pesado. Deus vê as tuas lágrimas no travesseiro e não as despreza. Conta-as, honra-as, mas também te diz: não foste chamada para viver num luto eterno. Eu sou o Deus que dá alegria em lugar do pranto. Tira essa tristeza, não porque não doa, mas porque já não te define. O que parecia perda era preparação. O que agora parece ausência será testemunho. Deus nunca retira sem ter um plano maior. Tira a rotina morta, aquele devocional que fazes por costume, mas que já não te conecta, aquela oração que repetes como fórmula, mas que não toca a tua alma, aquela Bíblia aberta num mesmo salmo feito há semanas, só como decoração. Deus não quer religiosidade, quer intimidade, quer entrar no teu quarto e encontrar-te desperta, expectante, rendida. Que o teu quarto seja uma sala de revelação, não só de descanso. Que cada noite seja um altar, que cada manhã seja um novo pacto. Tira a frieza espiritual e volta ao primeiro amor. Tira também aquilo que não consegues ver, mas que sentiste. Aquela presença estranha, aquela pesadez que chega sem razão, esse frio na espinha quando apagas a luz. Nem tudo o que é invisível é espiritual, mas o espiritual manifesta-se no invisível. Se o teu dormitório foi lugar de pecado, de feridas, de práticas que não honram a Deus, então é hora de o consagrar. Abre as janelas, limpa com louvor, declara a palavra em voz alta, unge a tua cama, clama. O que parece uma sala será um lugar de encontro, e quando a sua presença chegar, a atmosfera mudará. Dormirás em paz, sonharás com clareza, despertarás com propósito. Porque nesta Semana Santa não se trata de ovos coloridos nem de filmes religiosos, trata-se de ressurreição. E para que algo ressuscite, antes algo tem de morrer. Que morra a desordem, que morra o medo, que morra a culpa, que morra a escuridão, que morra o passado, que morram os ídolos, porque só quando o sepulcro está vazio, a glória se manifesta. O teu dormitório será esse sepulcro, não porque lá haja morte, mas porque lá haverá ressurreição. O que agora parece uma limpeza doméstica será um ato profético. Cada coisa que tirares dirá: aqui já não há espaço para o inimigo. Cada gaveta limpa dirá: este lugar é do Espírito Santo. Cada objeto que entregares será uma declaração: estou pronta para o novo. Porque quando o Senhor passar pela tua casa, não procurará perfeição, procurará obediência. E onde houver sangue, onde houver reverência, onde houver rendição, lá ele parará. E então tudo fará sentido. O insônio, o desconforto, a inquietação espiritual eram alertas. Deus estava a tocar a porta do teu quarto, mas não para te visitar, para permanecer. E quando ele entrar, tudo mudará. A atmosfera transforma-se, o descanso torna-se profundo, a paz instala-se como hóspede, o quarto deixa de ser só teu
e transforma-se em templo, porque o quarto que consagras hoje será o lugar onde Deus te revelará o propósito de amanhã. E o que parecia ser apenas uma cama será o altar onde nascerão as tuas novas temporadas. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, estás pronta para limpar? Estás pronta para que Cristo também ressuscite no teu quarto? Lembras-te daquela vez que limpaste o teu quarto a fundo e ao terminar respiraste diferente? Aquela sensação de leveza, de paz, de ordem, assim também se sente quando limpas a alma, porque o que está lá fora é o reflexo do que está lá dentro, e o que está lá dentro determina se Deus tem espaço para se manifestar. Semana Santa não é um evento litúrgico, é uma estação de limpeza espiritual, uma temporada em que Deus não quer só que recordes o seu sacrifício, quer que prepares um quarto para Ele. E há algo de que ainda não falamos, os pactos não resolvidos. Sim, aquelas promessas que fizeste fora do tempo de Deus, aqueles para sempre que pronunciavas sob emoções, aquelas alianças da alma que firmaste com pessoas, grupos ou atividades que hoje sabes que não provêm do Espírito. Sabias que essas palavras continuam ativas no campo espiritual? Mesmo que tenham se passado anos, se não as quebraste conscientemente, continuam a ter efeito. Muitas vezes oramos por libertação, mas dormimos com pactos antigos. Perguntamos-nos por que não avançamos, mas carregamos no nosso quarto símbolos, presentes, objetos que fizeram parte daquelas alianças impuras. É hora de romper, não com ira, mas com autoridade espiritual. Se há cartas de amor com promessas que te prendem, rompe-as. Se há roupas de alguém com quem pecaste, entrega-as. Se há recordações de uma relação tóxica, queime-as. Porque cada objeto que retens é uma permissão espiritual que ainda não cancelaste, e Deus não partilha espaço com esses pactos. Ele quer fazer algo novo, mas precisa que largues o velho. Lembra-te, o que parece recordação pode ser uma porta não fechada, e o que não fecha, o inimigo visita como se tivesse direito. Agora, vamos mais fundo. Há pessoas que guardam debaixo da cama objetos ocultos, coisas que ninguém pode ver, mas que representam uma vida secreta. Talvez cigarros que prometeste deixar, talvez medicamentos que usas sem necessidade, talvez coisas que juraste nunca mais voltar a usar. Não é só o objeto, é o acordo silencioso que fizeste contigo mesma, só por via de regra. Mas esse só por via de regra revela uma falta de fé. Porque quando confias que Deus vai mudar a tua vida, não precisas de guardar a saída de emergência. A fé não precisa de apoio, precisa de entrega. Retira o que guardaste por medo de cair novamente. Estás a dizer: Deus, confio que já não preciso disto, Tu és suficiente. E falando de segredos, também estão os pensamentos que ninguém conhece, mas que habitam o teu quarto. Porque embora não os digas, eles respiram no ambiente. Pensamentos como: nunca vou mudar, Deus já se farta de mim, sou uma decepção, isto não vai melhorar. Esses pensamentos são sementes do inimigo. E quando decides aceitar essas frases como verdades, decoras o teu quarto com desespero. Porque achas que te custa tanto orar naquele lugar? Porque a tua própria mente encheu o espaço de acusações. Mas hoje Deus te diz: os meus pensamentos sobre ti não são maus, mas de bem. Podes arrancar essa mentira e substituí-la pela sua palavra. Começa por escrever versículos e pendurá-los na tua parede, no teu espelho, na tua cabeceira. Faz com que o teu quarto fale de vida. E não podemos ignorar isto. Há dormitórios que foram testemunhas do pecado e nunca foram consagrados depois. Relações fora do desenho de Deus, práticas que convidaram a espíritos contrários, atos que marcaram o ambiente. Deus te perdoou, sim, mas o espaço ainda guarda memória espiritual. E às vezes a alma não avança porque o corpo continua a dormir no mesmo lugar onde caiu. Sabes o que fez Jacó quando sonhou com a escada para o céu? Tomou a pedra que usara como travesseiro e a ungiu com óleo, porque entendeu que aquele lugar já não era comum, era um lugar de encontro. Faz o mesmo, toma óleo, unge a tua cama, unge a tua porta, unge a tua cabeça e diz ao Espírito Santo: este espaço agora é teu, aqui não há condenação,
só redenção. E quando consagras um lugar, Deus o habita. Não subestimes o poder de declarar com a tua boca o que estás a fazer, porque quando limpas em silêncio, só organizas o físico. Mas quando limpas em voz alta, com autoridade, declarando a palavra, libertas o ambiente espiritual. Há poder nas tuas palavras. Se limpares o teu quarto dizendo, aqui habitará a paz de Deus, não estás a decorar com frases bonitas, estás a ativar uma atmosfera, porque a fé não se vê, mas se sente. E quando Deus vê que estás a limpar com fé, Ele honra a tua obediência com presença. Sabias que há quartos onde as pessoas dormem melhor só porque alguém orou ali? Porque a oração não só sobe ao céu, também fica nas paredes. O clamor não se apaga, deixa marca. E o teu quarto pode tornar-se num espaço tão cheio de Deus que quem entrar sinta descanso sem saber por quê. Mas cuidado, porque às vezes limpas o quarto e deixas a mente suja, ou limpas o coração, mas voltas a contaminar a atmosfera com o que vês antes de dormir. Aquela série que te entretém, mas que te enche de medo, aquele romance que parece inocente, mas alimenta a tua solidão com mentiras românticas, aquele conteúdo que não edifica, mas que consomes por inércia. Tudo isso torna-se parte do teu quarto. A Bíblia diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos estiverem saudáveis, todo o teu corpo estará cheio de luz. E se o que estás a ver é a razão pela qual já não sonhas, e se por isso a tua fé se apagou, talvez não precises de apagar a luz para dormir, talvez precises de apagar o conteúdo errado. Tira também o espírito da comparação. Aquela voz que entra contigo no quarto e te diz que outras pessoas já conseguiram o que tu nem sequer começaste. Aquela pressão silenciosa que te faz olhar para os outros e sentires-te inferior. Aquela imagem no espelho que não reflete beleza, mas sim frustração. Deus não te criou para repitares a história de ninguém. O teu quarto não é um camarim para imitar vidas alheias. É o teu refúgio sagrado, o teu lugar de autenticidade. Não é coincidência que Jesus dissera, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque ali não há competição, só conexão. Deus não quer que sejas cópia, quer que sejas filha. E uma filha não compete, é uma filha herda. E se falamos de herança, temos que falar de atmosfera geracional. Há coisas que não te pertencem, mas que chegaram ao teu quarto por legado. Medos da tua mãe, feridas do teu pai, padrões dos teus avós. Não para culpar, mas para romper. Porque o que toleras, os teus filhos herdam. E se hoje limpas o teu quarto, estás a limpar o caminho para os que virão depois. Tira o que representa correntes geracionais. Aquela música que te conecta com um passado de tristeza. Aquele objeto que foi presente de alguém que exercia controle sobre ti. Aquela roupa que te lembra quem eras antes de Cristo. Tira tudo. Porque tu não foste chamada para repetir histórias, foste chamada para redimi-las, e o que agora parece uma simples decisão, será um rompimento de maldições. Esta Semana Santa não precisa de ser igual às outras, não precisa de ser mais uma no calendário, pode ser o início de uma nova atmosfera, de um novo tu, mas para isso tens que esvaziar o espaço, para que o Espírito Santo o preencha, e sim, é desconfortável, sim, dói largar, sim, custa enfrentar o que tens guardado por anos, mas o que agora parece perda é preparação. O que estás a entregar não é lixo, é semente, porque tudo o que largas com fé, Deus o transforma na colheita do propósito. Tira também a indiferença, aquela frieza que se instalou sem que te apercebesses, aquela desconexão que te faz adorar com a boca, mas não com a alma, aquela oração que repetes sem esperar resposta, aquela Bíblia que abres por rotina, mas não como carta de amor. O quarto que foi um altar tornou-se um escritório de religião. E Deus não está à procura de empregados que repetem liturgias. Está à procura de adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Que acendam uma vela, não por misticismo, mas como símbolo de que ainda há fogo. Que fechem os olhos, não para dormir, mas para ver com a alma. Que elevem as mãos, não para pedir, mas para se render. E se chegaste até aqui, é porque Deus te está a chamar para algo mais profundo. Tu sabes, tu sentes. Há uma inquietação santa no teu peito. Algo que diz,
já não posso continuar assim. Então faz-o. Não esperes ter tudo sob controle. Não esperes pelo domingo. Não esperes sentir-te digna. Faz-o agora. Começa agora. Levanta-te e começa. Toca nos objetos que sabes que não devem continuar contigo. Olha para aquela caixa velha e decide. Abre aquela gaveta e entrega. Livra-te do que contamina o teu espaço, porque o que parece insignificante pode estar a impedir o sobrenatural. E o que agora limpas em segredo aparecerá em público quando chegar a hora. Porque Deus honra a obediência silenciosa, honra a fé que limpa quartos, honra a mulher que sozinha na madrugada recolhe lágrimas com uma mão e com a outra levanta uma oração. Essa mulher és tu, e o teu quarto, esse lugar que parecia rotina, será o sítio onde Deus te revelará o que outros têm procurado por anos. Será o lugar onde nascerá o teu ministério, a tua cura, a tua alegria, o teu chamado. Porque o que agora parece um quarto será um altar. Há algo que acontece no silêncio do teu quarto que o mundo não vê. Ninguém nota quando ficas a olhar para o teto com os olhos cheios de lágrimas, quando te perguntas se realmente estás a avançar ou apenas a sobreviver. O teu quarto, esse lugar onde ninguém mais entra sem permissão, transformou-se no lugar onde batalhas contigo mesma, onde por vezes a tua fé se parte, onde a tua voz se cala, onde o inimigo sussurra que já não há esperança. Mas ouve bem, esse quarto que hoje parece prisão será amanhã o teu berço de ressurreição. Porque tu não estás sozinha, nunca estiveste. E se agora te encontras nessa sala vazia, sentindo-te como se Deus se tivesse afastado, quero que te lembres de algo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando Jesus estava no sepulcro, ninguém ouvia nada, ninguém via milagres, ninguém sentia a glória. Mas no silêncio do terceiro dia, algo se preparava. E o mesmo acontece contigo. Enquanto limpas o teu quarto, enquanto entregas o oculto, enquanto choras em privado, o céu está a mover peças invisíveis para o que está por vir. Mas para isso, tens de retirar o orgulho. Aquele que não se guarda em gavetas, mas que habita na forma como pensas. Aquele que diz, eu consigo sozinha, não preciso de ajuda, não tenho por que demonstrar fraqueza. Esse orgulho que te impede de ajoelhar-te e chorar diante de Deus, que te faz esconder-te até de ti própria, que não te permite abrir-te com quem poderia ajudar-te a curar. O orgulho é uma barreira invisível que mantém Deus afastado, não porque Ele não queira entrar, mas porque tu não lhe dás permissão. E nesta Semana Santa, Deus quer derrubar esse muro, mas só pode fazê-lo se tu largares o controlo. Talvez não te apercebais, mas cada vez que decides não pedir ajuda, estás a dizer, a minha força basta. E o Espírito Santo responde, basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vês? Não precisas de ser forte, só precisas de ser real. Deus não está à procura de guerreiras invencíveis, está à procura de filhas despedaçadas, porque é nessa honestidade que Ele se manifesta. Retira o orgulho, diz-o em voz alta, Deus, não consigo sozinha. Chora se precisares de chorar, despe-te, porque nessa rendição nasce a verdadeira restauração. Tira também a dureza de coração, aquela caspa emocional que te fizeste para não voltares a sofrer, aquela decisão inconsciente de não confiar mais, de não amar mais, de não esperar mais. Fizeste-o para te proteger, eu sei. Fizeste-o porque foste ferida. Mas essa couraça não só bloqueia a dor, também bloqueia o amor de Deus. Porque um coração endurecido não pode receber o novo. É como terra seca, e Deus quer semear algo grandioso em ti, mas precisa que a tua terra esteja macia. Lembras-te do que diz Ezequiel? E vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse versículo é para ti. Deus não quer mudar-te por fora, quer transplantar a tua alma. Talvez essa dureza tenha chegado porque estás cansada, e isso também tens de tirar. O cansaço emocional, o esgotamento que não é físico, mas da alma, aquele que não se cura dormindo, mas deixando ir os fardos. Estás cansada de tentar, cansada de esperar, cansada de confiar e não ver frutos. Eu entendo, mas ouve,
Deus não permite nada sem razão. Se estás no meio desse esgotamento, talvez seja porque carregas coisas que não te tocam, fardos que Deus nunca te pediu, expectativas que colocaste tu, pesos que outros deixaram cair sobre ti, e o teu quarto, em vez de ser refúgio, tornou-se um depósito de responsabilidades. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Mas não disse: venham para dormir. Disse: venham para largar. Porque o verdadeiro descanso não é físico, é espiritual. E muitas vezes, para o encontrar, tens de esvaziar a tua alma, tens de olhar à tua volta e dizer: este fardo já não me pertence, esta expectativa não me define, esta responsabilidade não é a minha cruz. E quando fazes isso, algo muda. O teu quarto transforma-se num lugar onde não só dormes, mas onde te reabasteces. E se de restauração falamos, então falemos do espírito da derrota. Aquele pensamento que deixaste viver contigo como se fizesse parte de ti. Aquela voz que diz: sempre me acontece o mesmo, nunca vou conseguir sair disto, outros conseguem, eu não. Essa atitude que transforma cada desafio numa tragédia, que antecipa o fracasso, que procura sinais de que as coisas correrão mal. Essa é uma das coisas mais tóxicas que podes ter no teu quarto. E não porque seja um pensamento isolado, mas porque é um acordo com o inimigo. Sim, como lês, cada vez que declaras derrota, estás a repetir o que o inferno diz sobre ti. E tu não foste chamada para isso, foste chamada para caminhar em vitória. E a vitória nem sempre se vê como sucesso imediato. Às vezes é ver-te em pé depois de teres perdido tudo. Às vezes é continuar a adorar enquanto choras, continuar a orar mesmo que não sintas nada. Isso, amada, também é vitória, porque Deus não mede a tua fé pelos teus resultados, mas pela tua perseverança. Por isso tira o espírito da derrota. Diz: não tens lugar aqui, eu já não sou essa mulher, eu não vivo conforme as minhas emoções, eu vivo pelo que Deus diz. E o que Ele diz é que tu és mais do que vencedora. Agora bem, há algo mais sutil, mas igualmente poderoso: o desânimo crônico. Aquela sensação de: para que me esforçar, para que tentar de novo, já não tenho energia para mais. Não é tristeza, é vazio, é uma apatia que se instala como sombra no teu quarto, que faz com que apagues a luz mais cedo, não porque tenhas sono, mas porque não queres sentir, que transforma a tua cama em refúgio, mas não para descansar, e sim para te esconder. Deus vê-te ali e não te julga, mas também não quer deixar-te assim. Ele quer insuflar vida onde só há silêncio, quer reacender aquela fagulha que ainda resta em ti, porque se continuas viva, é porque ainda há propósito, ainda há missão, ainda há promessa. E para isso, tens de tirar o que sufoca, o que oprime, o que apaga. Às vezes é uma relação que já não edifica. Às vezes é um hábito que parece inocente, mas que enfraquece o teu espírito. Às vezes é uma forma de pensar que se disfarça de lógica, mas que nega a fé. E embora não o vejas, tudo isso vive contigo, respira contigo, deita-se contigo. Mas tu não foste chamada para conviver com sombras, foste chamada para caminhar na luz. E o que toleras hoje no teu quarto pode ser o que amanhã impeça o teu chamado. Assim de sério é. Sabias que muitos dos milagres que Jesus fez aconteceram em lugares fechados? Em casas, em quartos, em espaços onde havia intimidade. Não em praças, não em multidões. Lugares como o quarto da filha de Jairo, onde entraram apenas 3 discípulos, os pais e Jesus. Lugares como a casa de Pedro, onde curou a sua sogra. Lugares onde não havia espetáculo, só fé. Isso significa algo profundo. Deus faz o mais poderoso no mais privado. E se o teu dormitório é o lugar mais íntimo da tua vida, então também é o cenário mais propício para um milagre. Mas para que esse milagre aconteça, há algo que não pode mais estar lá: a incredulidade. Aquela atitude disfarçada de ceticismo. Aquele pensamento que diz: Deus pode fazê-lo, mas não creio que o faça comigo. Aquela semente que diz: isto é demasiado para pedir. Ou, talvez já perdi a minha oportunidade. Essa incredulidade
é como um mofo espiritual. Instala-se silenciosamente e vai cobrindo aos poucos cada recanto do coração, até que um dia já não se sonha, já não se ora com expectativa, já não se espera. E o teu quarto transforma-se num lugar sem céu aberto. Mas hoje Deus quer romper com isso. Hoje quer que recuperes a capacidade de sonhar, de pedir com fé, de orar acreditando. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantas vezes tentaste antes, o que parece estagnação é apenas Deus a preparar o terreno para que quando o novo chegar, o recebas sem orgulho. Porque o milagre que virá não será por mérito, será por graça. E quando chegar, saberás que foi apenas pela sua mão. Mas antes, Ele quer encontrar fé no teu quarto. Não a fé de domingo, a fé da noite escura. Não uma fé ruidosa, mas uma fé perseverante. Aquela que se levanta mesmo quando tudo parece igual. Aquela que diz, ainda não vejo, mas sei que vem. Essa fé transforma uma cama em altar. Tira também o perfeccionismo, aquela exigência cruel que te impede de descansar porque sentes que nunca fazes o suficiente. Aquela voz interna que diz que há sempre algo mais que deverias fazer, melhorar, corrigir. Aquela pressão que transforma o teu descanso em ansiedade, que te faz sentir que não mereces uma pausa, que se não produzes, não vales nada. Essa mentalidade não vem do céu, vem do sistema. E o sistema não entende de graça, mas tu não pertences ao sistema, pertences ao reino. E no reino, o teu valor não está no que fazes, mas no que és para o Pai. Filha, ponto final. Antes de fazeres algo, Ele já te amava. Antes de errares, Ele já tinha decidido perdoar-te. Por isso, tira essa necessidade de ser impecável e aceita que às vezes a imperfeição também é um altar. E se vais tirar o perfeccionismo, então deves também tirar a comparação silenciosa. Aquela que se esconde quando vês o quarto de outra pessoa mais arrumado, mais decorado, mais moderno. Aquela que diz, quem me dera a minha vida fosse como a dela, mas o que vês é apenas uma fotografia. Não sabes quanta guerra há por trás daquela decoração. Não sabes que lágrimas se escondem por trás daquela parede de cor pastel. O teu processo é teu e o teu quarto também é. Não precisas que pareça o Pinterest, precisas que pareça um altar, que fira a presença, que respire oração, que tenha paz, porque a presença não se ativa com estética, ativa-se com rendição. E falando em rendição, tira também o controlo, aquele desejo de ter tudo medido, organizado, antecipado, aquele hábito de planear até o que deverias largar. Às vezes a tua alma está esgotada, não pelo que carregas, mas por tudo o que tentas controlar. E o teu quarto, esse lugar onde deverias descansar, transforma-se num escritório de estratégias que só te frustram. Mas hoje o céu te diz, entrega, confia, deixa que eu o faça à minha maneira. Porque o que tu estás a tentar forçar, Deus pode desvincular num instante, mas não o fará enquanto continuares a acreditar que consegues sozinha. Tira as cadernetas do controlo, tira os planos que nasceram do medo e não da fé. Tira o mapa que traçaste sem consulta divina e diz a Deus, faz tu, eu me rendo. E nessa rendição também há descanso, porque o descanso não chega quando tudo está resolvido, chega quando decides confiar mesmo sem solução. Isso é o que Jesus tinha no coração quando dormia em meio à tempestade. Não era indiferença, era paz. E tu também podes ter essa paz, mas primeiro tens de abrir espaço para ela. Não pode chegar onde há caos, ruído, medo e controlo. Tem de encontrar um quarto aberto, limpo, disposto. E esse quarto é o teu. Lembras-te da história da viúva que preparou um quarto para o profeta Eliseu? Não era um quarto de luxo, não tinha móveis imponentes, apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Mas era suficiente, era consagrado. E porque preparou aquele quarto, recebeu uma promessa que mudaria a sua vida. Um filho, algo que deixara de sonhar, algo que pensara que jamais chegaria. E se Deus está à espera que prepares esse espaço para te dar aquilo que pensavas que já não era possível, e se o teu milagre estiver contido na tua obediência silenciosa, então faz-o, não amanhã, não quando te sentires,
Faz-o hoje. Nesta Semana Santa, levanta-te como quem prepara um quarto para receber um rei, porque isso é o que estás a fazer. Não estás a limpar apenas um quarto, estás a preparar um trono, e o fazes com cada objeto que entregas, com cada pensamento que confrontas, com cada lágrima que deixas cair. Porque o que agora parece limpeza é consagração, e o que agora parece preparação é adoração. Não precisas de rituais, não precisas de fórmulas, só precisas de disposição, porque quando o coração está rendido, qualquer lugar se transforma em céu, e o teu quarto pode ser isso, um céu na terra, um lugar onde o Espírito Santo se move sem obstáculos, onde os anjos encontram espaço para ministrar-te, onde as tuas noites são de descanso real e as tuas manhãs de revelação. E quando tudo estiver limpo, quando tiveres entregue tudo, quando já não restar nada oculto, então virá o sussurro, aquela voz que não grita, mas que estremece, aquela paz que não se explica, mas que transforma, aquela certeza de que não estás sozinha, de que não foi em vão, de que o céu ouviu. E ali, no meio do quarto que parecia insignificante, entenderás que tudo fazia sentido, que o que parecia exagero era proteção, que o que doía em deixar ir era necessário abandonar, que o que parecia vazio, na verdade, era preparação para o preenchimento. Porque assim é Deus. Ele não invade, Ele espera, não irrompe, chama, não entra à força, entra onde há espaço. E nesta Semana Santa, o céu quer entrar na tua casa, mas ainda mais no teu quarto, não como visitante, mas como residente. Portanto, abre a porta, tira o que atrapalha, declara que este lugar é sagrado e prepara-te, porque quando Deus entra, nada permanece igual. Há um momento logo depois de limpar em que te sentas em silêncio, olhas à volta e tudo parece diferente. Não há ruído, não há distração, não há objetos que falem mais alto do que a tua alma. E é nesse momento que te apercebes. Não limpaste apenas um quarto, limpaste uma atmosfera. O teu dormitório já não é o mesmo, e tu também não. Porque o que fizeste foi mais do que simbólico, foi espiritual, foi profético, foi uma resposta ao chamado do céu. E isso não fica sem resposta, porque Deus sempre honra quem o honra. E quando tu decides preparar espaço, Ele decide habitar. Não só te visitar, mas habitar. Sentes? É paz. Não uma paz momentânea, mas uma que permanece. É aquela sensação de que algo mudou, mesmo quando tudo parece igual. É o eco de um novo começo. Porque o que fizeste ao tirar o que atrapalhava, fechaste ciclos. E isso, amada, é uma guerra ganha. Porque o inimigo ama o que fica aberto, ama o incompleto, ama o que se tolera. Mas quando tu decides pôr um ponto final, o céu escreve o começo de uma nova história. E não é coincidência que estejas a ouvir isto na Semana Santa. Não é por acaso que esta mensagem te encontrou justamente agora. É propósito. Porque o mesmo Deus que passou pelo Egito a buscar sinais nas portas, hoje passa pela tua casa buscando sinais na tua obediência. E não está à procura de sacrifícios externos. Procura quartos abertos, almas dispostas, corações rendidos, salas consagradas. Porque o quarto que limpaste será o lugar onde Deus falará claramente. Sim, eu profetizo com a autoridade do céu. Esse quarto será o teu lugar de revelação. Já não será apenas para dormir. Será um lugar onde o Espírito te despertará às 3 da manhã para orar por alguém. Onde terás visões, onde receberás instruções, onde cairás de joelhos sem razão aparente, só porque a sua presença te cobrirá como uma onda suave. Onde as tuas lágrimas já não serão de derrota, mas de alegria inexplicável. E é que quando Deus entra, o ambiente muda. As paredes ouvem profecias, a cama transforma-se em altar, o travesseiro em testemunha, o ar em sussurro divino. Por isso era necessário esvaziar tudo, porque Deus não põe vinho novo em odres velhos. Não pode libertar o novo se ainda conservas aquilo que te prendia ao passado. Não pode falar-te de futuro se o teu quarto grita com os ecos do ontem. Por isso limpaste, por isso entregaste, por isso choraste. E agora estás pronta para ouvir o que antes não podias ouvir.
pronta para receber o que antes não podias carregar, pronta para caminhar com uma identidade que não nasce do espelho, nem das redes, nem da validação humana, mas da intimidade. Porque todo chamado poderoso nasce num lugar secreto. Moisés encontrou-o numa sarça, Davi num campo, Maria numa casa, Jesus num monte. E tu estás a encontrá-lo no teu quarto. E algo mais vai acontecer. Vais começar a sonhar diferente. Os teus sonhos já não serão confusos, não serão pesados, não serão sombrios. Serão claros, proféticos, dirigidos. Porque a atmosfera está limpa. E os sonhos, muitas vezes, são a forma como o Espírito te fala quando a tua razão está em silêncio. Alguns serão de revelação, outros de cura. Alguns serão de consolo, outros de advertência. Mas cada um levará um selo. A voz de Deus habita aqui. Também verás que as tuas emoções começam a estabilizar-se. Não porque os problemas magicamente desapareçam, mas porque o lugar onde te refugias já não é uma caverna de ansiedade, mas uma torre de adoração. O teu quarto transformará-se na tua terapia celestial, no teu refúgio de batalha, no lugar onde gritarás sem que ninguém ouça, e onde Deus responderá sem necessidade de ruído. E haverá algo mais. Começarás a receber ideias, projetos, soluções. O Espírito Santo é criativo, e quando encontra um espaço limpo, ele o preenche com propósito. Talvez te levantes certa manhã com uma ideia que nunca havias considerado, um chamado, um empreendimento, uma instrução, porque o que parecia ser apenas limpeza era também desbloqueio, e onde antes havia estagnação, agora fluirá a revelação. Vês agora? O que fizeste foi muito mais profundo do que pensavas. Foi uma declaração ao céu: estou pronta. E essa frase tem peso, tem poder, tem consequências eternas, porque Deus leva muito a sério quem o leva a sério. E nesta Semana Santa, Ele está a levantar mulheres que já não brincam com a fé, que já não oram por inércia, que já não esperam sem se mover. Mulheres que dizem: limparei o meu quarto porque quero receber o meu rei. E esse rei vem com galardão, com unção fresca, com direção, com restauração. E tu serás recipiente de tudo isso. Não porque sejas perfeita, mas porque disseste sim, porque te atreviste a obedecer em segredo, porque limpaste aquilo que ninguém mais vê, porque escolheste preparar-te, e o que agora parece simples, no céu foi um ato de fé que moveu anjos. Talvez não soubesses, mas cada lágrima que derramaste no teu quarto foi recolhida pelo céu. Cada noite em que te deitaste sem respostas, cada madrugada em que acordaste sem compreender, cada vez que olhaste para o teto e disseste: onde estás, Deus? Ele estava lá, não distante, não ausente, a esperar, porque antes de falar, Ele limpa, antes de agir, Ele prepara, antes de preencher, Ele esvazia. E essa limpeza que fizeste, esse ato de fé, essa entrega silenciosa, foi o início do milagre. Porque o que parece obediência sem recompensa é preparação para o eterno. Estás a ser lapidada, estás a ser preparada, estás a ser posicionada. O teu quarto, que antes era símbolo de confinamento, agora é uma porta para o céu. E tu, que antes procurava só descanso, agora serás usada como canal de restauração para outros. Sim, o que agora parece solidão será testemunho, porque tu não foste esquecida, foste escondida, como Moisés no Nilo, como Davi no campo, como Maria na sua casa, como Jesus no deserto. A sala onde ninguém te aplaude é o lugar onde o céu te coroa. O que parecia isolamento era santificação. E agora que limpaste esse lugar, agora que preparaste a atmosfera, estás pronta para ser revelada. Não perante o mundo, mas perante o propósito que Deus escreveu antes do teu nascimento. Porque quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As noites em silêncio, as batalhas internas, as lágrimas em segredo, as renúncias sem testemunhas, tudo tinha uma razão. Deus não permite nada sem propósito. E se permitiu o processo, é porque há uma glória que ainda não viste. Uma que virá quando menos esperares, no momento exato, no quarto que agora é altar. Porque onde há honra, Ele se manifesta. Onde há obediência, Ele desce. E onde há um espaço preparado, lá Ele permanece. Sim, Ele permanece. E tu vais notar
no sono que agora será mais profundo, no despertar que virá com clareza, na oração que fluirá sem esforço, na música que soará diferente, na paz que não se explica, porque Deus não entra em vão, quando Ele entra transforma, e tu o sentirás, vivenciarás, respirarás, mas não te esqueças disto: o que limpas hoje, tens que cuidar amanhã, porque o inimigo sempre procurará voltar a entrar, através de um objeto, de um pensamento, de uma distração, de uma visita, mas tu já não és a mesma, já não és vulnerável, já não és manipulável. Agora sabes que o teu quarto é sagrado, e tudo o que nele contaminar será retirado sem hesitação, porque já entendeste, o teu descanso não é entretenimento, é adoração. A tua cama não é refúgio do mundo, é altar para o céu. A tua porta não é entrada para o comum, é acesso ao eterno. E se em algum momento voltares a sentir peso, se a escuridão regressar, se a tristeza retornar, não entres em pânico. Lembra-te do que fizeste, lembra-te de quem és, lembra-te que a limpeza foi um ato de guerra, que o que limpaste não foi apenas físico, que declaraste com a tua obediência que aquele espaço pertence ao Espírito Santo. E então levanta-te, ora, adora, declara, porque o quarto que foi conquistado pela presença não pode ser possuído pela escuridão. Assim como os israelitas puseram sangue nas suas portas, tu puseste consagração na tua. Assim como a Páscoa foi o passo do juízo sem ferida, esta Semana Santa será o teu antes e depois. O momento em que o anjo do Senhor passará, verá a tua obediência e marcará a tua casa com proteção, propósito e promessa. Não pelo que fizeste, mas pelo que ele viu no teu coração. E se algum dia duvidares, volta a este momento, a esta mensagem, a esta decisão. Volta a olhar o teu quarto e lembra-te: Deus não habita em edifícios, habita em corações rendidos. E tu rendeste o que é mais privado, o que é mais íntimo, o que é mais secreto. Isso comove o céu, isso estremece o inferno, isso abre portas que nenhum homem pode fechar. Porque o teu quarto agora não é apenas um lugar de passagem, é um lugar de pacto, e todo pacto sela um destino. O teu foi selado com fé, com lágrimas, com fogo e com rendição. Portanto, dorme em paz, não com medo, mas com expectativa, porque se limpaste o teu quarto, limpaste o caminho, e se limpaste o caminho, então a glória já está a caminho. E o meu povo habitará em morada de paz, em quartos seguros e em recreios de repouso. Isaías 32:18. Prepara-te. O que parecia ser apenas a limpeza do quarto foi a ativação do chamado. O que parecia solidão foi o treinamento para o teu ministério. O que parecia rotina foi a antecâmara da tua ressurreição. Cristo não ressuscitou em público. Ele o fez no oculto, numa sepultura, numa sala fechada. E tu estás prestes a viver o teu próprio terceiro dia.